Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal, bora ver aqui o que o Neto falou sobre essa derrota do Corinthians. Ele, o Benja e o Mano, pessoal, detonaram os jogadores do Corinthians e a postura do Timão na noite, né, contra aí o Santos, uma péssima partida do Timão. Bora ver aí o que eles falaram sobre essa derrota do Corinthians. Eu já quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa atuação do Corinthians. Merecíamos perder mesmo pro Santos? Deixa aqui abaixo nos comentários a opinião de cada um de vocês, sem mais enrolações. Bora ver o que eles falaram aí sobre essa derrota do Corinthians, galera. O pé de rato, Breno Bidon. Pra você, Cid. Concordo, Breno Bidon. Pra você, Luan. Eu vou no Mateuzinho. Pra você, Breno Bidon. Breno Bidon, o pé de rato. A verdade, aqui, em relação da Rádio Craque Neto, que nós votamos aqui, o pé de rato, você, Breno Bidon, que a gente elogia tanto lá nos Donos da Bola e aqui também. Só que você foi o grande pé de rato desse jogo. Você e todos os outros jogadores. Uma falta de vontade, uma falta de organização tática, uma falta de visão na hora da substituição do Dorival Júnior. Colocar o André, que entrou bem, o menino, o Kaique, deixar o Garro e o Memphis Depay, que entrou no campo parecendo que estava disputando uma pelada. E o Santos, que convenceu, ganhou o jogo. Não era só para ser 3, era para ser 4, 5, porque o Santos foi muito melhor que o Corinthians. E agora vamos ver contra o Atlético Mineiro no sábado e o Santos contra o Vitória. Que vergonha de jogo horrível depois de 10 dias da data FIFA. Brincadeira. Essa é a grande verdade em relação ao que aconteceu no jogo. Tá começando, fala meu povo, começando mais um Arena SBT nessa quarta-feira que teve muito futebol. O Flamengo passou o carro no Botafogo, o Palmeiras passou o carro, deu ré, passou o carro, deu ré, passou 5 vezes. Palmeiras passeou em cima do Red Bull Bragantino e o Santos passeou em cima do Corinthians. O Santos ganhou de 3-1 do Corinthians com o futebol desse tamanico. O tamanho do futebol do Corinthians é do tamanho da mentalidade desses dirigentes que mandam hoje no Parque São Jorge. O Corinthians dentro de campo é reflexo do que é fora, uma porcaria. Então, a torcida do Santos hoje deitou e era a festa que estava precisando e ganhou. Meu amigo Paulo Sérgio, meu grande parceiro de tanto tempo. Paulinho, você que nasceu dentro do Parque São Jorge, hein? O que fizeram com o Corinthians, hein, Paulo Sérgio? Infelizmente, o que nós estamos vendo aí é algo assim incrível, né? O que fizeram dentro do Corinthians é algo que inexplicável. E o futebolzinho que nós estamos vendo, né, cara? Pior ainda. O futebol que nós vimos hoje é algo assim do torcedor ficar com raiva. Eu cheguei aqui, o Mano, olha a cara dele, mano. Nem me cumprimentou direito. Não, pelo contrário, pô. Mas mas é torcedor corintiano, então é isso que a gente acaba vendo, é isso que nós estávamos sentindo. Me responde uma coisa que eu vou perguntar, vou chamar todo mundo aqui, mas eu queria que você que jogou bola me explicasse. Teve data FIFA, tá certo? Teoricamente, todo mundo treinando, não tem muita coisa para fazer. Aí volta, o Corinthians jogou em Santos. Para quem não conhece, São Paulo, Santos, dá 50 minutos. Não tem altitude, não tem fuso horário, não tem calor, não tem nada. E sábado, o Corinthians joga contra o Atlético Mineiro em casa. Por que os caras vão pro banco? Poupar do quê? Poupar pra quê? Tava lá o Depay dando risada no banco, Garro no banco. Porra, que porcaria é essa, Paulinho? Então, cara, o Memphis, na realidade, eu deixaria no banco. Até porque da outra vez que ele veio, ele acabou jogando e acabou sentindo a musculatura. É um jogador que tem as suas limitações para jogar e viagens e tudo, não aguenta. É um jogador que não aguenta. O Garro é um jogador também que a gente não sabe, né, cara? Você sabe que panturrilha, eu já tive problemas na panturrilha, é sempre muito difícil. Agora, não tem desculpa, né, Dorival? Não tem desculpa, porque sempre a desculpa não, o time tá cansado, o time não consegue render, não consigo manter a mesma formação. Infelizmente, essa questão da formação é real, porque os desfalques que tem, mas não tem desculpa não, tem desculpa. Hoje, antes do jogo, fizeram uma pressão aí para os jogadores do Santos. Porque se não ganhasse hoje, ia ter fumaça lá.
Se o Corinthians ganhasse, ia ter fumaça lá em Santos. Aí, jogador sabendo disso, entra milhão. Devia ter feito isso com os jogadores do Corinthians. Porque do jeito que eles entraram, brincadeira, piada. Ô, mano, tá cansado do quê? Vai poupar pra quê? Boa noite, Benja. Boa noite a todos. Para mim, o Dorival é um grande fiasco à frente do Corinthians. Que susto, velho. Tanto o Dorival quanto seu filho Lucas Silvestre, a cada dia que passa, Benja, eles provam que eles não são técnicos hoje para o Corinthians, assim como a comissão toda do Corinthians. O Corinthians ele teve esse período de data FIFA para poder evoluir o time e novamente não consegue evoluir. Eu entendo o Garro começar o jogo no banco porque ele está vindo de lesão em um longo período. Agora, Benja, desculpa, esse Memphis, ele jogou contra a Malta, acho que 25 minutos ali, beleza. Jogou o primeiro jogo aí da Holanda na data FIFA. O segundo jogo contra a Finlândia, Benja, ele jogou 60 minutos. Ou seja, ele jogou um tempo e metade praticamente do outro tempo. Então, esse cara não começar, pelo menos... Não vou dizer, não quer colocar o Memphis de cara, já deveria ter entrado de cara. Mas não quer colocar de cara, no mínimo no intervalo esse cara deveria ter jogado. No mínimo já deveria ter entrado. Sim. O Corinthians tomando 3, Paulo Sérgio. Essa comissão frouxa do Corinthians aí, Dorival, que não era o técnico hoje, era o filho dele, mas ele devia estar recebendo orientações do Dorival, não colocar o Memphis, pelo menos no intervalo, é uma vergonha. É uma vergonha. Esse cara, assim, deveria ter entrado para roer esse osso, subir essa ladeira. Não cobrar desses moleques aí, os garotos do Corinthians que acabam entrando no segundo tempo e tendo que segurar essa fumaça. Tem que cobrar desses caras que ganham 6 pau por mês. Esse cara, Benjamin, na Holanda, ele é um leão. Ele não tem um leão grandão tatuado nas costas. Na Holanda, ele é um leão. Ele dá passes, ele faz gols. Ele, inclusive, Mauro, ele é o maior recordista de gols na seleção holandesa e o maior recordista de assistências também. E aqui, qual que é a tatuagem dele? A tatuagem dele aqui é um gatinho. Ele tá no resort chamado Corinthians. Tá de brincadeira. O Cássio Concerino, promotor, que daqui a pouco a gente pode falar a respeito do que aconteceu hoje também, ele fez mais pelo Corinthians do que o Memphis esse ano. Mas muito mais. Não, do que o Memphis não, do que muito mais. Mais um caso histórico no Corinthians. Mas é que eu falo Verdade. faz tempo, gente. Nunca foi tão bom ser jogador de futebol. O Corinthians é um resort hoje, cara. Ser jogador de futebol agora, Paulo Sérgio, é uma maravilha. São salários astronômicos e joga quando quer, poupa, descansa, secar, a frescura do caramba. Absurdo, né? Absurdo. Absurdo, que nós estamos vendo no futebol brasileiro. Você ganha da Coreia, depois você passa um fiasco contra o Japão. Quando você acha que o negócio vai mudar no mundo, a seleção brasileira tá que nem o Corinthians. Então, aí pega a câmera lá. Aí pega a câmera lá. Também não tá assim, Paulo Sérgio. Também não tá assim, Paulo Sérgio. Não. Tomou primeira vez que a gente pega o Japão. Mas o Japão é muito bom. Primeira vez que a gente pega o Japão na história. Aí a câmera pega o Depay lá, ele tá lá deitado no banco, dando risada, dando peteleco em jogador. Os caras se divertem, cara. 5 pau por mês. Poupa, Mauro Betti. Por isso foi ridículo hoje. O primeiro tempo foi horroroso. O segundo também foi. O segundo tempo foi um pouquinho melhor, menos pior do que o Santos, que não tá legal. O Santos fez um dos gols mais bonitos do campeonato, segundo o Barreal. Tem muito mérito o Santos abrir a contagem com o Zé Rafael. Podia ter feito mais, mas é mais uma atuação pavorosa. A gente está vendo a tabela, que também não surpreende, né, Beijo? Pelo que o Corinthians está dentro de campo e, sobretudo, fora de campo e há muito tempo. Corinthians que não abre o olho, hein? Agora tem o Atlético domingo, o Jorginho Cola vai poupar quem? O Depay vai pro banco, o Garro vai pro banco. Boa noite, Benja. Boa noite para você que está nos assistindo. O Corinthians está a 2 pontos do Santos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Uma vitória nos últimos 5 jogos. Você falou sobre o Memphis Depay, né? Outro programa você trouxe a informação de que o hotel em que ele fica hospedado custa 700 mil mensais. Queria acrescentar mais uma notícia sobre Memphis Depay e custos. A empresa de segurança, que é contratada pelo Corinthians, bancada pelo Timão para cuidar do Memphis, apresenta notas médias de 300 mil por mês. E a reclamação dos atuais dirigentes do Corinthians é que no último mês houve um excesso de trabalho nas madrugadas, com hora mais cara. E esse valor de 300 mil vai ser ainda maior. É uma brincadeira, né? Um cara que custa 6 milhões de reais entrar aos 22 no segundo tempo. Aí eu não vou culpar o Depay. Tem que culpar um cretino que fez um contrato desse, né? O Depay não botou revólver na cabeça de ninguém. Agora, se tem um animal que faz um contrato desse, que é uma coisa insana... Não ofenda os animais. Eu já culpo o Depay. Porque a culpa é do jogador. Se ele exigiu tudo isso, ele tem que dar conta de tudo isso. Então, é um jogador que exigiu muito, então tem que chegar e fazer muito para essa equipe do Corinthians. Então, a culpa não vai muito pro dirigente, não. Então, se o jogador tá aqui, ele tem que fazer. Quando eu tava na Europa,
Eu tinha que mostrar, irmão, que senão volta pra casa. Sim, mas é Europa. Senão volta pra casa. E aí, tá no Aqui é Brasil, diferente. tem que mostrar também, irmão. Mas a culpa não é Senão dele. volta pra casa. Aí vocês querem me levar? Eu quero isso, isso, isso. Ah, tá ok? Eu falo assim, vocês são trouxa, o problema é de vocês. Como é que um clube que deve quase 3 bi assina um contrato dele? E aí, só pra completar, Benja, o Memphis, tem gente especulando que o Memphis pode renovar o contrato, que acaba na metade do ano que vem. A atual diretoria do Corinthians nunca cogitou renovar o contrato com o Memphis. Só Pelo faltava. contrário, se pintar alguma coisinha razoável em dezembro, os caras mandam o Memphis Pra saber quanto é que tá devendo pro cara já. 17 milhões de reais. Quanto? 17. Ô, Nadine Bastos, a arbitragem teve algum problema? Boa noite, Benja. Boa noite para todo mundo. Sim, lances polêmicos, muita reclamação. O Flamengo reclama, o Abel no Palmeiras reclama, no Clássico Mineiro também Abel tem reclamou? Pra variar. muitas reclamações em relação Falou à que não foi arbitragem. pênalti. A arbitragem teve alguns acertos, mas também tiveram erros nessa rodada. Kleber Gladiador, cadê o Gladiator? Põe o Gladiator aí na tela. Ô, Clebão do céu, Falta de velho. motoqueiro fantasma. Você viu o que fiz? Você viu? Ô, Kleber, você que é jogador raiz também, Paulo Sérgio, vocês que pegaram uma outra época, por que se poupa tanto? Por que o jogador tá tão cansado? Por que Depay e Garro no banco? O que eles fizeram? O Corinthians jogou em Santos hoje, tem vez de data FIFA, sábado joga em casa. Poupar pra quê? Boa noite, Benja. Boa noite a todos. Essa aí eu vou concordar com você na discussão aí com o Paulo. Discussão não, um debate aí com o Paulo. Na questão da culpa ser da direção, da diretoria, da comissão técnica. Se o jogador, para mim, Benja, ele tá no banco de reserva é porque ele tem condição de, de jogar. Se ele tem condição de jogar, ele tem que entrar, principalmente esses dois jogadores. São dois jogadores que, né, são referência técnica no elenco. São os dois jogadores que, de repente, têm o salário mais alto do time. E aí essa pergunta deveria ser feita pro Dorival, eu acho, né? Porque se ele tá no banco, ele tem condição de ir pro jogo. Então eu acho que quem tem culpa nisso é a comissão técnica de não colocar o jogador pra jogar. E hoje a gente não vai poder perguntar isso pro Dorival Júnior, porque o Dorival tá suspenso e pra coletiva vai o filho dele. Ô, Paulo Sérgio, o Corinthians corre algum risco de cair pra você? Ah, corre. Se nós observarmos a tabela, nós não podemos falar outra coisa, né, cara? Então, amanhã tem jogo do Grêmio. O Grêmio, ganhando o jogo contra o São Paulo amanhã, passa na frente do Corinthians. Todos os times aí têm um jogo a menos que o Corinthians. Então, com certeza, o Corinthians corre risco, sim. É verdade, todos os times têm um jogo a todos menos. os Benja, mas não vai jogo a cair, sabe menos. por quê, Benja? Porque Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport Exato. estão fazendo muita força pra cair. O Tem Fortaleza, muita gente querendo o Fortaleza- cair na frente. o Fortaleza- Nicola, mas você sabe qual é o maior problema disso, cara? Esses times, eles conseguem jogar nessa zona de perigo. Um Corinthians, um Grêmio, um Santos já não consegue. Quando vai afunilando, a pressão, a batata começa a assar, areia irmão. movediça. E Mas aí são não 8 aguenta, pontos. e não consegue, não Paulo, consegue. São 8 pontos pra zona do rebaixamento e o Fortaleza, que me parecia ser o candidato mais real a sair, os caras conseguiram perder hoje pro Vasco em casa, tendo um jogador a mais desde o primeiro tempo. Aí você perde pro Vasco por 2-0 em casa, com um a mais desde o primeiro tempo, aí... Daqui a pouco nós vamos falar do Vasco. O que não dá pra admitir, mano, é um primeiro tempo do Corinthians. Tudo bem, você tá jogando fora de casa contra o Santos. Um Santos que vem aí se arrastando, sem Neymar, que é um time ruim, fraco. E não passou no meio de campo, cara. O Corinthians ele mal chegou, Benja, no primeiro tempo, ainda intermediária do Santos. E se a gente avaliar a escalação feita aí pelo filho do Dorival, o Lucas Silvestre, dá pra entender o porquê o Corinthians não chegava. Meio campo do Corinthians, Benja, desculpa. Maicon, eu não vou falar do Ranieri, porque o Ranieri, apesar de não ter feito uma grande partida hoje, mas é um bom jogador. Mas Maicon não dá. Hugo, jogando aberto pela esquerda, no lugar do Bidu, não dá. O Bidon armando o time, não dá. Então, Benja, o Corinthians, o meio campo, que é o coração do time, é um cemitério de jogadas, cara. Esse meio campo do Corinthians, pra qualquer lugar que precise plantar alguma coisa, serve de adubo. É uma porcaria. Então, desculpa, se você tem um Garro no banco, Benja, que é uma mente teoricamente criativa, porque o Bidon não é esse cara. E muitas vezes o Bidon ele acaba enganando muitos corintianos. Que pênalti que ele fez? Um pênalti idiota, Benja. Um pênalti idiota. Um pênalti no Vai ser qual... o jiu-jitsu. ele não consegue marcar o Zé Rafael, velho. O Zé Rafael, ele dá a impressão de ser o puxa-frango do Pica-Pau. Ele anda meio torto porque ele tinha os problemas o puxa-frango, sabe, do Pica-Pau. Mas é verdade, tava com os problemas nas costas, outra hora era no joelho, não sei o quê. E o Zé Rafael jogou muito hoje contra o Corinthians. No primeiro gol do Santos, Benja, ele sobe mais do que o Mateuzinho, que não sobe um gilete do chão.
No terceiro gol do Santos, ele sofre o pênalti em cima do Bidon, que é um garoto que, desculpa, mano, não deve ter tomado sustagem na infância. Porra, o Zé Rafael tentando se desvincular dele, ele tentou agarrar o Zé Rafael de todas as formas e dar um golpe de judô pra derrubar o Zé Rafael. Pênalti idiota, cara. Não, mas você sabe que me pênalti impressiona, desse? se você observar a entrevista do Ranieri, ele fala assim, pô, nós entremos mole. Mas como, sangue doce, mas, cara, como você pode entrar mole num clássico? O pessoal não tá entendendo o que é mais clássico, cara. Não tá entendendo a responsabilidade de que é um clássico. Mas sabe o que é isso, ô Paulo? É falta de líder dentro do elenco. Não tem alguém com culhão aí pra contaminar esses caras. E precisa ter. Fora de campo, se você tem um cara, por exemplo, igual o Rincon, você não entra com esse sangue doce. Aí você pega o Dorival com aquela cara assim. O Corinthians, eu vou escalar aqui com 3 zagueiros, 4 no meio campo e 3 ataques. Gente, o Dorival, desculpa, se eu tiver que ver uma palestra dele, eu durmo. O Dorival é melhor do que uma anestesia de endoscopia. Mas ele não tava hoje. Mas aí que tá, mas o filho é a mesma coisa, Benjamin. É outro, cara. Parece uma anestesia de endoscopia. Tão de brincadeira. Esse Corinthians que escolhe jogo pra disputar isso, essa tem sido a marca do Corinthians na temporada. Hoje escolheu o jogo pra largar, porque o primeiro tempo do Corinthians beirou o ridículo. O Brasileirão vai. Disso do Brasileirão tem muito problema, né? Você vê o Martínez, que desaparece, Garro tá sempre lesionado. Lesões, é um ano péssimo do Garro, Carrilho fora. É um ambiente. Memphis lesiona, vai pra seleção, joga, volta, fica no banco. O Yuri ficou um tempão fora também. Porque é difícil você dar uma mostra sequência. uma coisa assim que, por mais esforço que tem o Dorival, uma coisa é o treinador, sua comissão técnica, é o grupo que está ali no vestiário. A outra é o jogador olhando para o todo. Vale para o jogador do Santos, vale para o jogador do Corinthians. E quando você vê as coisas do jeito que elas funcionam, assim, mas o jogador também não tem, na minha visão, né, o direito de largar a mão. Né? Como você percebe, assim, eu acho absurdo. O Memphis tem que ser explicado, então. Porque o Memphis jogou na Holanda, nas 2 partidas, não 90 minutos, 25 numa, 65 na outra, e voltou ao Brasil e foi entrar quase no final do segundo tempo. Calçade, eu pedi para o pessoal do Data ESPN preparar uma tela. O Dimas Copedeira viu que está pronto. Eu vou pedir para... podemos colocar. Acho que é uma curiosidade já, falando, né? Já que você levantou esse assunto. Vai lá, ó. Olha lá. Jogadores convocados que jogaram na rodada. Jogadores que atuaram foram convocados na data FIFA. Dos convocados, quem que entrou em campo? É isso. Legal. 4 do Palmeiras jogaram na rodada. Do Corinthians foi o Memphis que entrou aos 23 minutos do segundo tempo. Ou o Dorival está muito preocupado com o Memphis para ele chegar inteirão na Copa do Brasil. Ou, mas assim, um excesso de precaução. Porque na Holanda, como você falou, ele entra, ele bate recorde, ele tá talvez na melhor fase da vida dele lá na seleção holandesa. Coisa assim, tá feliz da vida. Até parece, sabe aquele cara que tá longe do país? Sim. Voltei pro meu país, aqui representando o país. Ramos Rodrigues na Colômbia. Exatamente, prefeito. Tá ali, volta pro país, e faz gol, e dá assistência. Não vai dizer que é o Rames Depay. Meus amigos, eu não tenho nada a declarar. Que partida não, que vexame do Corinthians, né? Não tem como nem chamar isso de partida, porque o Corinthians nem entrou em campo. Que partida horrorosa do Corinthians hoje lá na Vila Belmiro. Pessoal, hoje não, ontem, né? Já é 00:05. Galera, que derrota vexatória. O Corinthians jogou muito mal aí contra o Santos e acabou perdendo, né? Chegou a ter 3-0 aí de desvantagem. E galera, que péssima partida de todos os jogadores aí, né? Exceto alguns que entraram no segundo tempo. O menino André entrou muito bem. O Garro também jogou bem. O Memphis não tanto. E que péssima partida, galera. De quem? Do Bidon. Um cara que todo mundo tava elogiando, né? Porque jogou bem contra o Mirassol como armador. Mas ontem não jogou nada. Pelo amor de Deus, que partida vexatória. Não adianta ninguém crucificar apenas um jogador, porque todos foram mal. Mateuzinho muito abaixo ali do normal, errando muito passe bobo, cara. Pelo amor de Deus, apesar da assistência, jogou abaixo do esperado. O Hilário também não jogou muito bem. Yuri não jogou nada também. Só ali o Gustavo Henrique, que até que jogou bem, né? Fez alguns lançamentos bons, cabeceou uma bola na trave. Ranieri no meio ali foi bem também. Carregou a bola ali algumas vezes buscando o ataque, mas
o time não se aproximava, então ficava difícil. Cara, eu nem vou falar muito nesse vídeo sobre essa partida porque foi muito ruim, né? Eu só quero saber de vocês aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam desse jogo? Pra vocês, o Corinthians mereceu perder ou merecia pelo menos um empate aí? Não sei. Comenta aqui abaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.